Eu estou muito feliz por você estar aqui. Eu sou Jairo Manhães e esse é o meu canal oficial no YouTube. Prepara-se, porque eu acredito que essas mensagens vão te abençoar, te encorajar a viver o seu propósito, o melhor de Deus nessa terra. Se você ainda não é um inscrito, se inscreva e não deixe de dar o seu like. E se essa mensagem te abençoou, compartilhe com mais alguém. Por gentileza, que você abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 5, a partir do verso 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lança as vossas redes para pescar. Respondendo, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro lado, no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Quero dar um nome a essa mensagem. Se você pode ver, você pode ser. É um desafio porque geralmente no começo do ano a gente faz várias promessas. Desafio porque no começo de tudo, no primeiro mês, a gente tenta organizar as coisas. E geralmente, exatamente no começo, a gente tenta pontuar a mensagem para que ela seja um norte na nossa vida. Eu quero, dentro desse texto, trazer para você algumas experiências. Por exemplo, se eu posso ver, eu posso ser. Se eu posso ver, eu posso ter, com a possibilidade de adquirir. E temos uma dificuldade, porque se você vê algo grande, como um lugar que você vai, uma oportunidade que você tem de ver uma obra, ou alguém, ou alguma coisa, mas quando não damos importância e não guardamos como direção para a nossa vida, a gente corre um sério risco de perder uma possibilidade de Deus realizar aquilo no futuro. Por quê? Porque nós chegamos em um lugar diferente, uma igreja, talvez com alguns painéis, talvez com projeção, de uma forma diferente. A gente fala bonito, mas a gente esquece. A gente chega em um condomínio, vê uma casa bonita e fala assim: eu nunca vou chegar lá. E a gente pode estar frustrando um plano que Deus tem para você, porque simplesmente Ele te mostrou e você perdeu a oportunidade de ter. Eu me lembro que nas conferências que eu ia, nesses 20 e poucos anos de ministério, eu chegava em grandes igrejas fora do Brasil e falava assim: meu Deus, Senhor, se é para ter uma igreja, eu quero nesses moldes aqui, olha, e eu quero vidro, eu quero projeção, eu quero cadeira ergonômica, eu quero... A última igreja que eu estive antes da pandemia foi a Bethel Church, lá nos Estados Unidos, numa cidade pequena. Uma igreja pequena que não chega a 1000 pessoas, mas tem 10 cultos domingo. E eu falei assim: Senhor, esse daqui que eu estou falando, a parede cinza, chumbo, a projeção, eu quero essa mesma unção, mas eu quero assim. E foi desenhando. Pronto, você está num protótipo. Havia uma frustração de Pedro, porque ele pesca, faz o serviço dele, a noite toda ele pega a rede, joga e não pega absolutamente nada. Jesus estava prestes a chamar Pedro para poder fazer algo bem maior. Você lembra das 3.000 almas, depois das 5.000 almas, lá em Atos, que ele prega e passa a ganhar para Jesus. Jesus fala para ele que ele iria ser pescador de homens. Só que Jesus, como estava prestes a chamar Pedro
para uma missão, ele não poderia criar, ou melhor, não poderia chamar Pedro e deixar Pedro criar uma imagem de frustração, porque naquela noite ele não pegou absolutamente nada. Deus chamou você, o Jairo. Todos nós temos uma promessa. Deus vai permitir que você veja algo grande da parte dele, para poder te impactar, para você poder entender que o que ele tem para você é algo extraordinário nesse ano de 2021. Jesus poderia ter chamado ele com a frustração da pesca, não pescou absolutamente nada. Então vamos fazer o seguinte, Pedro, você não pescou nada, mas eu vou fazer você ser pescador de homens, e vai ser uma bênção. Como? Com uma imagem frustrada. Aí você vai ver o texto, e eu gostaria que você voltasse a sua vista, por gentileza. Depois que ele pega e fizeram um sinal aos companheiros, lá no versículo 7 de Lucas capítulo 5. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de tal maneira que quase ia a pique. O que diz o versículo 8? E vendo Simão isto. Deus vai permitir que você veja algo, crie algo, uma imagem, tire uma fotografia de algo grande. Aqui, ó. Passe em frente a uma casa e fala: Senhor, é essa. Vai em frente a uma empresa grande e fala: Senhor, é isso, está vendo? Deus vai, provoque isso, vai até um lugar. É por isso que Deus nos tira do nosso contexto geográfico, para colocar a gente em algo que vai trazer susto, impacto. Por quê? Porque o que Ele tem para você é tão grande, que primeiro Ele permite você ver. Vi, logo é impossível. Sim, é impossível para você, mas para Deus não. Porque a gente está muito acostumado assim, ó Deus, a gente traz Deus para o nosso nível. Não pesquei nada, não aconteceu nada, a casinha é pequena, eu só tenho condições para isso. Sim, viva no seu mundo então, medíocre, natural, do jeito que você desenhou. Mas entenda, Deus está te dando a oportunidade de ver algumas coisas grandes. O que Deus permitiu você ver alguns meses atrás, algumas semanas, alguns dias, foi algo grande? O que contexto você está? Vá para um lugar, então, se você não viu nada grande, extraordinário, vá para algum lugar que vai te assustar, dentro daquilo que queima o teu coração. Senhor, é essa empresa. Mas é grande demais, mas é essa empresa. Por quê? Porque quando o Senhor te chamar, é isso que Ele vai permitir que você tenha. Tem alguém que me ouve aqui essa noite? Por quê? Porque senão você vai trazer frustração do ano passado para esse ano. No ano de 2020, eu só semeei coisa ruim, só plantei coisa ruim, então eu só vou tirar coisa ruim. E como é que vai ser? Começa a provocar coisas grandes. Se você pode ver, você pode ser. Jesus então queria que Pedro pensasse grande. E para fazer isso, ele precisava mostrar uma imagem grande. Agora entenda o contexto. Se você estiver reduzido ao local da mediocridade, do problema, da situação, da última frustração, Deus não vai potencializar isso. O máximo que pode acontecer é você trazer para o teu futuro o que aconteceu, a frustração do passado. Você quer reverter isso? Vá para algum lugar que o teu sonho seja potencializado e comece a vislumbrar isso. Entenda uma coisa, quando eu fui procurar fazer uma empresa, eu busquei em lugares que poderiam me dar possibilidade do milagre acontecer. Você sabe por que não acontece milagre na sua vida? Porque você não provoca milagre. Se eu posso ter um Fusca, não é milagre. Se eu posso ter através do meu dinheiro, não é milagre. A Bíblia diz que o Senhor, segundo a sua misericórdia, suprirá todas as vossas, diga comigo, necessidades. Pois é, você não tem provocado necessidade. Como é que Deus vai fazer milagre? Agora, quando Deus fala de necessidade, Ele fala sobre projetos que vai beneficiar pessoas.
Lembra de Pedro? Pescou, se você olhar o texto, ele pescou uma quantidade de peixe tão grande que teve que chamar até a concorrência para poder dividir a bênção. Por quê? Porque se você pensar só em você, egoísmo, Senhor, eu quero um carro só para mim, uma casa só para mim, tudo só para mim, esquece, não é necessidade, isso é vaidade. Agora, se você pensa grande para poder, pode criar essa necessidade. Senhor, eu preciso alimentar 100 mil pessoas, eu preciso fazer uma escola em Angola. Senhor, minha empresa vai alimentar 2 milhões de pessoas. É grande demais, é grande? Então aí está a possibilidade do milagre para 2021. Porque o que você pode fazer, como é que você quer chamar de milagre? Pedro então pesca e Jesus fala assim, é essa imagem que eu quero que você guarde. Porque agora você está pescando aí, depois você vai pescar homens, 3 mil almas, 5 mil almas. Quer ver? Lembra que eu falei para você sobre experiências? Pois é, eu não tinha dinheiro para poder fazer a minha empresa. 3 terrenos no Rio, um prédio de 5 andares, 9 salas. Sabe de onde que eu saí? De Newgate, Nova Iguaçu, próximo de Nova York. Sabe onde era o meu estúdio anterior? Em cima da casa da minha sogra. Os 2 quartos das 4 irmãs que eu peguei, em comum acordo com a minha sogra, quebrei a parede do meio e fiz o estúdio. Saí de um estúdio para 3 estúdios, um prédio, 9 salas, comprando 3 terrenos, contratando o projetista e a empresa. Como que eu fiz isso? Falei, Senhor, deixa eu falar uma coisa contigo. Eu não tenho nada a ver com isso. Esse local vai ser um local disfarçado para gravar pessoas. Mas aqui, o Senhor vai ressuscitar projetos e sonhos. Então, eu começo a construir isso debaixo de uma palavra profética. E eu me lembro que nós estávamos para poder comprar, tinha comprado um terreno, faltavam 2 terrenos, e porque o terreno, ele era um buraco. Eu me lembro que eu comprei aquele terreno viajando para os Estados Unidos. O cara chegou para mim, o corretor, falou, seu Jair, eu preciso comprar esse terreno, porque teve um problema aqui, e se não comprar agora, o senhor só vai voltar daqui a 15 dias, não tem como comprar. E eu estava tudo fechado o terreno, eu não tinha visto. Falei assim, olha, fechado, manda para mim o contrato, eu vou estar nos Estados Unidos, vou comprar, fechei. Quando eu cheguei dos Estados Unidos, depois de 15 dias, eu tinha comprado um buraco. Eu tive que aterrar quantos metros, cara? 7,5 metros eu tive que aterrar. Falei, Senhor, e agora? Porque eu tinha pensado o seguinte, eu voltei uma empresa, essa empresa vai tratar com artista. A artista não vai chegar de bicicleta, vai chegar de carro, então precisa ter um lugar para poder estacionar. Então eu já tinha visto, ó, aqui vai ser o prédio, e esse prédio vai ser de vidro, e vai ser assim, e esses 2 terrenos vai ser só para poder estacionar o carro. Aqueles 2 terrenos, ou melhor, o primeiro tinha sido uma furada. Os 2 estavam enrolados com um rapaz que ele trabalhava em tal lugar. E, irmãos, ele me enrolou durante 7 meses. Enrolou, depois eu fui ver que não. Sabe por quê? Eu tinha acabado de comprar um. E depois de 7 meses que eu tinha me recapitalizado para poder fechar negócio. Quando eu fechei negócio com ele, a Cassiane falou assim, sabe por que você está comprando agora? É porque agora a gente tem um dinheiro para poder comprar. Um terreno, comecei o prédio. 2 terrenos, está até hoje, estacionamento. Falei, Senhor, e agora? Acabou o dinheiro. Aí Deus falou comigo assim, eu sou teu sócio majoritário. Foi alguém lá em casa, um homem de Deus, um pastor que veio para poder visitar a gente. Ele falou assim, olha, eu vi como se você cavasse um buraco muito grande. Eu falei, Senhor, é isso mesmo. Eu entrei numa lasqueira agora, Senhor, estou lascado porque o terreno que eu comprei é um buraco. Ele falou, pois é, mas o Senhor manda te dizer que desse buraco ele vai erguer um prédio que vai abençoar vidas. E a partir de hoje, ele fala para você que ele será teu sócio majoritário. Quantos empresários tem aqui? Levante a mão. Eu quero liberar sobre a tua vida. Se você entender que Deus é teu sócio majoritário, não vai haver crise para a tua vida. Você que está em casa, receba essa palavra. Não tem crise para quem está em Cristo. Entenda que Deus vai fazer a tua empresa cada vez mais crescer. Você recebe essa palavra? O pequeno detalhe é que a gente não crê, a gente não acredita, traz para o nosso... pesquei a noite toda, perdi, a gente fala só em perda. Mas na maioria das vezes, quando está com Jesus, não é perda. É livramento para vir algo maior. Falei, Senhor, e agora? Construí, ou melhor, comprei, agora é um buraco. Aí ele falou, pois é, mas esse buraco não é para isso. Esse buraco o Senhor está dizendo que é na verdade um grande alicerce para construir uma empresa para abençoar vidas. Falei, e o dinheiro? Deixa eu te falar algo que eu sempre conto quando Deus me toca, e hoje eu vou falar para que seja registrado isso. Eu tinha uma casa
nesse mesmo bairro, nessa mesma cidade, uma casa muito boa. E Deus falou comigo assim: você quer que eu supra as suas necessidades? Eu falei, sim Deus, eu quero. Pois é, pega aquela casa, venda aquela casa, pega o dinheiro e entrega todo no altar, mas não fale para Cassiane. Eu falei, olha Satanás, porque a Cassiane sempre entrou nos projetos comigo. Só que eu falei, calma aí, Senhor, como é que eu vou fazer isso se eu não estou em comum acordo com ela? Liguei para o banco, me lembro até hoje o nome da gerente, Rose. Falei, Rose, eu tinha escondidinha tinha uma agência do Bradesco. Ela falei, Rose, eu preciso fazer, tinha vendido a casa, vendi a casa, preciso pegar todo o valor que está aí em dinheiro, espécie. Ela falou, seu Jairo, me dá algum sinal, o senhor está sendo coagido, sequestrado? Eu falei assim, não. Para que é esse investimento? Eu falei assim, eu vou investir em algo muito forte. Depois que eu fiz aquilo, cheguei em casa com uma quantia expressiva em dinheiro. Falei, Cassiane, vem cá, preciso conversar com você. Sabe aquela casa que a gente vendeu? Sim, esse valor, ele já tem uma direção. Eu não podia te falar antes. Ela falou assim, eu sei qual é a direção. Qual é? Você vai entregar esse dinheiro no altar. Falei, só que acontece o seguinte, o dinheiro que eu tinha da casa não dava para terminar a obra, porque eu não tinha começado o prédio, não tinha comprado os equipamentos. Lembra que eu falei de um estúdio? Agora eram 3. Eu falei, Deus, e agora? Aí Deus falou assim, isso é meio. Me lembro como se fosse hoje, o pastor João Nunes dos Santos. Falei, pastor, eu preciso falar contigo. Falei, o que foi? É uma coisa muito séria. Foi eu e Cassiane. Entregamos o valor para ele. Ele falou, o que tem aqui? Aí eu falei, abre, pastor. Ele abriu. Estava o valor em espécie. Ele falou assim, eu não posso receber isso. Olha o que eu falei para ele. A Cassiane vai se lembrar disso. Pastor, não roube a minha bênção. Sabe o que Deus estava falando comigo nesse tempo? Absolutamente nada. Porque já tinha dado a ordem. Satanás nunca vai falar para você entregar algo para abençoar vidas. Nunca é o diabo, é sempre Deus. Se você tem um projeto grande, Deus fala assim, ó, invista nesse projeto porque vai abençoar vidas. Nunca vem de Satanás, a dúvida vem de você, mas nunca vai vir do diabo, sempre vai vir de Deus. Ele começou a chorar, ele falou, quanto tem aqui? Eu falei, pastor, tem tanto. O valor de uma casa boa, muito boa, de 5 quartos. Ele começou a chorar, eu não entendia ele e o tesoureiro do lado. E eu falei, o que foi, pastor? Porque ele falou assim, porque a gente estava para poder fechar algumas igrejas na Bolívia. E esse dinheiro era exatamente o dinheiro que a igreja precisava para não deixar essas igrejas fecharem na Bolívia. Você pode dar um glória a Deus por isso? Sabe o que estava acontecendo? Deus estava me usando para poder abençoar vidas. Lembra do profeta que tinha ido lá em casa, que ele tinha falado sobre a estrutura, o buraco? Na verdade, o alicerce, pois é, naquele dia eu firmei o alicerce. Sabe o que aconteceu? O dinheiro acabou. Falei, Deus, e agora? O senhor falou que ia suprir, o senhor é o sócio majoritário. Aí, irmãos, interessante de Deus que pode confiar nele, ele vai ficar em silêncio, porque Deus não te trata como retardado, ele não precisa ficar te falando toda hora da promessa. Se ele prometeu, vai cumprir. A gente quer ser tratado como retardado. Parece alguém na rua, aí o cachorro fala assim, eis que eu te digo que eu te falei. Uau, Deus falou comigo. Aí aparece um passarinho verde, eis que eu te digo que eu te falei, servo. Aí um outdoor, eis que eu te digo que eu te falei. Aí um painel de LED, eis que eu te digo, Senhor. Você é um retardado. Escute. E agora? Acabou o dinheiro. A gente fala assim, Deus. Eu comecei a chorar. Falei, Deus, o senhor falou que ia fazer. E como é que vai ser? Tinha vendido a casa. Eu tinha vendido a casa para construir o estúdio, mas não dava. Deus falou assim, aquieta. Aí um belo dia eu cheguei, irmão, olha como é que Deus faz as coisas. Um homem que não tinha nada a ver, um político que não tinha nada a ver com o contexto de profeta, naquele contexto eu cheguei, eu fui para uma festa cabisbaixo, eu fui porque eu era muito convidado, eu e Cassiane, para poder estar em alguns eventos de pessoas influentes. Quando eu estou saindo da porta, aquele homem faz assim, ó. Deus manda falar para você só uma coisa, ou melhor, eu tenho uma coisa para poder te falar. Falei, sim, pois não. Homem bem sucedido, não tem um contexto de profeta que olha, não, ele só parou. Tem que falar um negócio para você. Aquietai-vos e sabei que Ele é Deus.
Aí eu comecei a chorar, porque eu falei, Deus, eu estava inquieto esses dias. É para você que está me vendo, aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. É o ano que Deus vai começar a fazer aquilo que Ele prometeu na tua vida. Pode ter crise sim, mas quem te prometeu já vai dar instrução. Lance a rede. Não peguei nada, não é com você. O teu caso agora é lançar a rede, confiar naquele que te prometeu. Pode lançar a rede, que Deus vai suprir a necessidade. Pessoas foram alimentadas, necessidades foram supridas. Deus não simplesmente honrou Pedro, ou mostrou para Pedro que ele era poderoso. Oh, eu sou Jesus, então vai. Não. Pessoas foram alimentadas. O mercado que estava para fechar, por quê? Se você não sabe, o mercado da época, o maior mercado era de pescaria. Sabe como que ele chegaria em casa? Cabisbaixo, não pescamos nada, não tem dinheiro, não tem condições da gente seguir o projeto, ou não tem condições de comprar coisa para dentro de casa. O problema é que não era só a família deles, todo o comércio estava comprometido. Mas Deus vai usar alguém aqui essa noite, esse alguém já vai levantar a mão. Mas Deus vai usar alguém aqui essa noite, esse alguém aqui já vai levantar a mão. Mas Deus vai usar alguém aqui essa noite, esse alguém... Tá difícil de pegar, hein? Deus vai usar alguém aqui essa noite, e esse alguém já está com a mão levantada, para você suprir a necessidade de pessoas. E essas pessoas não vão passar fome, porque você vai ser o Pedro da sua geração, porque Deus confiou em você. Aleluia. Eu estou te contando um caso meu. Estou trazendo um respaldo bíblico, mas, Júnior, eu estou falando o que aconteceu comigo. Eu ouvi dizer lá no Maranhão, eu ouvi dizer lá em Salvador, eu ouvi dizer lá no Canadá, eu ouvi dizer lá... Não, aconteceu comigo e com a Cassiane. Para construir isso daqui, já vou voltar à história do estúdio. Para construir isso daqui, a gente já estava no 4º prédio. Um belo dia eu estava, Senhor, como é que vai ser e tal, a gente está pagando aluguel lá e aluguel aqui e tal. O Senhor, eu estava no carro, conversando com o Senhor, sabe, aquele momento que parece que você está falando sozinho, mas o Espírito Santo está com você, Márcio, você começa a cantar, aí atrai a presença. Eu estava no meu momento de adoração ali, louvando a Deus, cantando, falando, Senhor, eu preciso abençoar nações. Naquele tempo a gente já estava abençoando, mas não tinha com tantos recursos. Eu falei, Senhor, eu preciso abençoar mais, eu estou pagando dinheiro alto de aluguel, Senhor, eu preciso abençoar, eu preciso alimentar vidas, e eu preciso diminuir um pouco, Senhor, me dá uma luz e tal. O Senhor falou comigo assim, bem claro, mude para o prédio de cima, porque nós estávamos no prédio que hoje está a renascer, e esse prédio aqui era só o estacionamento. Eu falei, Senhor, como? Só isso. Eu falei, meu Deus, que loucura. Aí cheguei, primeira prova, falei, Cassiane, Deus falou comigo para a gente trocar de prédio. Ele falou assim, não faça isso, porque já é o 5º prédio e o povo não faça isso. Eu falei, Cassiane, não é possível, eu estava na intimidade com Deus, não ia fazer isso, não ia falar, não foi Satanás que falou isso, não é possível. Aí Deus falou comigo assim, muito claro, faça as contas. Falei, ok. Falei, Cassiane, vem cá. A gente gasta isso. Irmão, eu nunca fui tão inteligente na vida, mas era o Espírito Santo que estava mostrando. Agora você vai ser isso. Aí ela falou assim, se é assim, sim. Aí Deus falou, tá aí a estratégia. Chama agora os pastores. Aí nós chamamos os pastores, 80% dos pastores concordaram, os 20% falaram assim, pastor, eu não acho prudente. Por quê? Porque já é o nosso 5º endereço. Eu falei assim, olha, vem cá. O Espírito Santo de Deus mandou mostrar isso aqui para vocês. É isso. Aí todos os pastores, em unanimidade, olha... Se é assim, sim, tudo bem. Agora chama os líderes, chamei os líderes, mostrei a mesma coisa, isso. Agora chama a igreja. Naquele dia, a ceia começou, vocês lembram disso, 9 horas da manhã, e terminou quase 2 horas da tarde, e nós arrecadamos quase 500 mil reais, e a obra foi feita. Você está no lugar onde é o milagre de Deus. Se você pode ver, você pode ser. Se é para aplaudir, aplauda glorificando a Deus. Você está muito devagar hoje. Deus permitiu que você visse algumas coisas, porque Ele quer te dar. Não corrompa o seu coração com coisas pequenas, medíocres. Fique de pé aplaudindo o nome do Senhor. Eu sinto uma graça de Deus nesse lugar, uma graça de vencedores, de pessoas que vislumbram o poder de Deus. Você está preocupado como? Como vai ser? Não tem dinheiro, não tem peixe, não tem rede.
Deus não tem problema com isso. Você está entrando numa área que não é sua. Sabe qual é a sua função? Crer, acreditar. É, pastor, sim, por isso que você está nesse momento conectado a esse culto. É por isso que você está aqui essa noite, porque você precisava ouvir essa mensagem. Feche os teus olhos, só ouça a instrução, execute. Por quê? Porque tem coisas grandes vindo por aí. Ih, recebi uma mensagem, tem 2 anos que não fala comigo. Olha, fulano de tal, fiquei sem dormir essa madrugada. Aquele dinheiro que estava te devendo, eu vou te pagar com juros e correção, tá? Era 2.000, estou depositando 20.000 na sua conta. Era 20.000, estou depositando 100.000. Por quê? Porque não aguento mais dormir. Essa noite senti um incômodo. Aí sabe como é que a gente fica? Olha só, fizeram isso daqui, eu não sei o que houve. Ah, é? E a presença de Deus que está nesse lugar? A presença do como? A presença do milagre. Sabe como começou? Eu não sei. Sabe como terminou? Também não sei. Porque o como não é comigo, não é com você. Se Ele prometeu, siga as instruções. Se você pode ver, você pode ser. Vislumbre aquilo que Deus prometeu para a tua vida. Agora aplauda com vontade. Aleluia!